Filhos amados do Altíssimo, eu sou Miguel, príncipe dos anjos, guerreiro do trono de Deus. Hoje fui enviado para trazer uma revelação que pode transformar a maneira como você enxerga suas próprias batalhas. Já se perguntou por quê? Às vezes o Senhor permite que você desça ao vale mais escuro antes de levá-lo ao monte mais alto? Está escrito em 2 Coríntios 4,17. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quero contar-lhe sobre Daniel, um jovem de apenas 16 anos que numa única noite, perdeu tudo em um incêndio devastador. Mas o que parecia ser o fim, o Pai transformou em um chamado. Das cinzas mais profundas brotaram jardins de esperança, e através dele milhares de vidas foram tocadas. E você? Neste momento talvez esteja se sentindo derrotado, achando que Deus se esqueceu de você. Mas permaneça comigo até o final, porque esta história é a prova de que o céu jamais abandona seus filhos. Como declarou o Senhor em Jeremias 1:12, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Daniel não era um jovem comum. Desde a infância sonhava em ser pianista, praticava 8 horas por dia, conquistava concursos e encantava plateias. Seus pais haviam investido tudo, absolutamente tudo, em seu futuro artístico. O piano era o centro de sua vida e a esperança de toda a sua família. Mas numa noite de dezembro, os céus permitiram que uma provação terrível mudasse para sempre o destino desse rapaz. Nos comentários, declare sua fé comigo. Senhor, ajuda-me a confiar em teus planos mesmo quando não compreendo. Agora deixe-me revelar como o Altíssimo transformou a maior tragédia de Daniel na sua maior vitória. Era 15 de dezembro, véspera do recital mais importante da vida de Daniel. Ele se apresentaria diante de renomados mestres internacionais, uma oportunidade que poderia levá-lo aos mais prestigiados conservatórios da Europa. Às 3 da madrugada, um curto-circuito iniciou um incêndio avassalador. Em minutos, as chamas consumiram sua casa. Daniel acordou cercado pelo fogo e teve apenas segundos para escapar. Mas no meio daquela corrida pela vida, o inimaginável aconteceu. Uma viga em chamas caiu sobre suas mãos. As mesmas mãos que traduziam a beleza do céu em música, agora estavam queimadas e feridas. No hospital ouviu dos médicos: Daniel, você nunca mais poderá tocar piano da mesma forma. Assim como Jó, Daniel perdeu tudo em uma única noite. A casa, o piano, os móveis, as economias da família e, principalmente, os sonhos que sustentavam sua alma. Mas nada doía mais do que ver seu pai chorando em silêncio, arrasado por ter investido todos os recursos no futuro do filho e sentir que tudo havia sido em vão. No hospital, com as mãos enfaixadas, Daniel clamou em lágrimas: Deus, por que comigo? Eu sempre te servi, sempre usei meu talento para a tua glória. E foi nesse momento que os céus estremeceram. O Pai sussurrou ao meu espírito: Miguel, este jovem não compreende ainda, mas vou usá-lo para tocar muito mais que teclas de piano. Ele tocará corações e sua música será eterna. Pois está escrito em Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. 3 meses depois, ainda em fisioterapia e lutando contra a dor, Daniel vivia dias cinzentos, até que uma enfermeira sensibilizada ao vê-lo sempre cabisbaixo se aproximou e perguntou: Daniel, qual é a sua história? Ele contou sobre sua paixão pelo piano, os concursos vencidos, o sonho interrompido pelo incêndio. A enfermeira então revelou: meu irmão dirige uma fundação que acolhe crianças em situação de risco. Elas precisam de alguém que as inspire. Daniel baixou os olhos, mostrando as cicatrizes em suas mãos. Mas eu não posso mais tocar como antes. A enfermeira sorriu com ternura e disse:
Talvez Deus não queira que você toque apenas para plateias elegantes. Talvez Ele queira que você toque para corações quebrados como o seu. Foi assim que Daniel conheceu a Fundação Esperança. 40 crianças órfãs abandonadas, algumas vindas das ruas. Todas carregavam dores tão grandes que seus pequenos corações pareciam despedaçados. No primeiro dia, Daniel sentou-se diante de um piano velho e desafinado. Suas mãos doíam. Seus dedos não respondiam com a mesma agilidade. Mas ao tocar uma simples melodia, algo sobrenatural aconteceu. As crianças que brincavam dispersas pararam. Uma a uma se aproximaram. E quando Daniel começou a cantar, pois Deus havia preservado sua voz, lágrimas começaram a escorrer nos rostinhos marcados pela dor. Cumpriu-se ali a palavra de Isaías 61:3. A dar-lhes glória em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Daniel percebeu que suas mãos cicatrizadas tocavam com uma nova unção. Cada cicatriz era agora uma ponte, conectando sua dor à dor daquelas crianças, transformando feridas em esperança. Em apenas 6 meses, Daniel havia revolucionado a Fundação Esperança. Crianças que antes eram fechadas, rebeldes e marcadas pela dor, agora cantavam em coro, sorriam e sonhavam de novo. Mas o Senhor estava apenas começando sua grande obra. Um dia, um empresário visitou a instituição e ficou profundamente impactado com uma apresentação musical das crianças. Quem ensinou isso a elas? Perguntou com os olhos marejados. Foi o professor Daniel, responderam. Aquele homem era dono de uma rede de televisão. Na semana seguinte, Daniel e as crianças estavam em um programa nacional, contando suas histórias de superação através da música. O que aconteceu depois foi um verdadeiro milagre moderno. Milhares de pessoas se comoveram. Doações chegaram de todas as partes do país. Outras fundações pediram ajuda de Daniel. Gravadoras ofereceram contratos não para ele brilhar sozinho, mas para gravar álbuns com as crianças, transformando suas vozes em instrumentos de esperança. Em apenas 2 anos, Daniel havia desenvolvido uma metodologia inédita: usar a música como ferramenta para curar traumas infantis. Universidades o convidaram para palestras. Governos estrangeiros buscaram implantar seu método em escolas e abrigos. O jovem que havia perdido sua carreira como pianista virtuose se tornou algo infinitamente maior. Um instrumento vivo nas mãos de Deus para restaurar vidas. Como está escrito em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Certa vez, Daniel confidenciou a mim: se não fosse o incêndio, eu teria tocado apenas para plateias de ricos. Mas Deus me deu algo muito maior: tocar vidas quebradas e transformá-las em canções de esperança. Até hoje, mais de 10.000 crianças foram impactadas pelo método de Daniel. E esse número continua crescendo como uma sinfonia celestial de milagres. Filhos amados, a jornada de Daniel nos revela 4 verdades eternas sobre os planos do Altíssimo. Primeira, Deus nunca desperdiça uma dor. Como declarou Paulo em 2 Coríntios 1:4, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Cada cicatriz de Daniel se tornou ponte para curar corações igualmente feridos. Segunda, os planos de Deus são sempre maiores que nossos sonhos. Daniel desejava tocar em conservatórios, mas Deus o chamou para tocar vidas, e isso ecoará pela eternidade. Terceira, nossas maiores quedas precedem nossas maiores vitórias. Como está escrito em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quarta, Deus transforma nossos quebrantamentos em qualificações para servir outros quebrantados. O que parecia ser o fim de Daniel foi, na verdade, o início de um ministério de restauração.
Se hoje você está no vale, se sente que perdeu tudo. Se as feridas da vida queimaram suas mãos e seus sonhos, escute a voz do Eterno. Filho, eu não terminei contigo ainda. Pois está escrito em Jeremias 29:11. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se esta mensagem falou com sua alma, inscreva-se neste canal celestial, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não desperdiça lágrimas. Nos comentários declare sua fé. Senhor, mesmo que eu não entenda, confio em teus planos. Saiba que nossa legião angelical intercede por cada um de vocês. Lembrem-se sempre, Deus não erra. Seus planos são perfeitos. Confiem no processo divino. Até breve, guerreiros da fé. Que a paz do Altíssimo os acompanhe em cada passo da jornada.